15 e 17, que fala assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu, porém, me porei a caminho e voltarei para minha casa, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, para fazer uma festa para comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Até aqui. Essa parábola que Jesus sugere, ela começa no livro ali no 15 de Lucas e versículo 11, mas eu coloquei a partir daquele momento porque ele tem uma frase, ele começa esse texto com uma frase bem interessante. Ele diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Essa palavra que Jesus propõe nesse texto, ele fala de um jovem, de um homem que tinha 2 filhos e um deles resolve pedir a herança. A gente sempre, o Vitor é advogado, ele sabe que sempre se pede uma herança de um pai que faleceu, não de alguém que está vivo. É muito difícil você conseguir uma herança de alguém que está vivo. Mas Jesus ainda assim propõe essa parábola de que um deles pede a parte dele da herança. E quando eu estava lendo esse texto, me veio um pensamento em que às vezes a gente, dentro do convívio do cristianismo ou da igreja, da comunidade em que a gente vive, a gente acha tão comum, e ainda mais nós que somos brasileiros, que viemos das nossas igrejas lá no Brasil, que eram comunidades até grandes em potencial, mas eu digo assim, era tão comum entrar naquele lugar e adorar, era tão comum entrar naquele lugar e servir, que às vezes isso nos torna tão normal, tão comum, e a gente acaba dizendo: olha, eu sou muito feliz, eu tenho alegria de sobra, eu sou muito feliz, eu tenho óleo de sobra, eu sou muito feliz, eu posso fazer qualquer coisa, e eu posso me afastar, inclusive, da igreja, que eu vou continuar numa boa, não vai ter problema nenhum. E vocês que conhecem esse texto vão lembrar que, então, dali para frente, ele começa a viver uma vida dissoluta, ele começa a viver uma vida sem preocupações, ele gasta sem saber de onde vai vir o dinheiro, porque, pegando o contexto, às vezes a gente não entende o que é a palavra graça na Bíblia, porque a gente associa graça com de graça, e quando a gente percebe que o amor de Deus ele é uma graça sobre a nossa vida, o pecado, ou a gente tem o perdão dos nossos pecados sem merecermos, a graça superabundou onde o pecado abundou. A gente não consegue entender o que essa palavra quer dizer, mas para que alguém pudesse ter a graça, o perdão não merecido, alguém teve que morrer no nosso lugar. Então, aquele filho, não compreendendo todo o esforço que o pai dele teve, ele agora começa a viver uma vida dissoluta, ele começa a se afastar do pai, da casa do pai. A casa do pai é o cuidado, é o estar junto, é o óleo, é a comunhão, é a alegria, é o compartilhar olhares, é compartilhar um abraço, ter alguém para contar. Essa é a casa do Pai. Essa é a casa do Pai. Muitas vezes pode que os irmãos não se comuniquem muito bem, mas a casa do Pai junta todos no mesmo ambiente. Às vezes eu vou sentar na outra ponta da mesa, mas eles todos sentam na mesa porque o Pai está ali. Então, ele perdeu esse primeiro contato de estar na casa do Pai. E agora ele começa a viver com amigos ou falsas amizades que prometem para ele: olha, tu com esse dinheiro tu não vai acabar a tua felicidade nunca. Mas a Bíblia faz questão de dizer, ele começa a viver sem cuidado nenhum. Uma vez o pastor Osés, ele estava ministrando um grupo de homens, e ele usou também essa palavra para orientar os homens que ensinem os seus filhos a cuidar de suas finanças, porque ele diz que ele vai viver absolutamente ou despreocupado com o dinheiro. Despreocupado, ele começa a gastar demais. E às vezes a gente não tem o cuidado de ensinar os filhos que tudo aquilo que eles têm hoje, eles estão usufruindo, é o fruto de um trabalho, é um fruto de uma conquista de noites, de dias de trabalho, de suor. Então aquele jovem, ele agora, ele pela primeira vez na vida dele, ele acabou o dinheiro,
ele já está dormindo um tempo, ele não sabe mais o que fazer, então ele procura um trabalho, e o trabalho que aparece para ele, essa proposta que Jesus faz, a gente entende que seria um menino judeu que não teria contato com porcos ou com coisas imundas, e o emprego que ele recebe é cuidar de porcos. Então assim, imagina um menino, a gente conhece aqui mesmo na Espanha, açougues que são muçulmanos, islâmicos, que de maneira nenhuma eles tocam em porco, não pode ter nada, né? E esse menino, sendo judeu, a cultura era parecida, eles não podiam tocar nem no morto, nem num porco, e agora ele estava ali cuidando de porco. E ainda para trazer mais pensamento, ele não só estava trabalhando, cuidando de porcos, mas ele também estava comendo a comida dos porcos. Ou seja, quando nos afastamos do Senhor Jesus, a nossa triste condição que vai nos levar mais adiante é começar a comer comida de porco. Mas não precisa ser literal, eu não vou entrar num chiqueiro para comer. Mas muitas vezes, quando nós esquecemos da comida que o Pai servia, do banquete que Ele colocava na mesa para nós, comida caprichada, com carinho, a gente acaba sentando com homens aqui na Espanha, mulheres aqui na Espanha, que tudo que sai da boca dela não nos alimenta, é comida de porco. E essa comida de porcos começa a nos contaminar se a gente não cai em si. A Bíblia diz que esse jovem, percebendo a situação que ele estava, já estava comendo comida de porcos, ele cai em si, dá um estralo na cabeça dele, ele diz, olha, eu não tenho isso, na casa do meu pai até os jornaleiros, olha só, na casa do meu pai até os que servem comem melhor, vivem melhor, têm mais alegria, são mais bem cuidados, e eu estou tão longe de casa e o que eu estou vivendo é isso. Então ele sai como um filho de casa, e ele se torna, nesse caminho, ele se torna um escravo, ele se torna um servo, e a mentalidade é aquela que ele tinha de filho, porque é essa mentalidade que Deus coloca no nosso coração quando Ele nos traz para perto dele, que somos filhos, somos amados, somos cuidados, e ninguém pode dizer o contrário, somos filhos amados, mas do decorrer dessa caminhada, nós acabamos deixando para trás o sentimento de merecer, nós acabamos achando que nós não merecemos mais estar perto de Jesus, que Jesus já nos esqueceu, que Jesus já... Então, o próprio Jesus, ele traz esse pensamento, olha, o filho agora volta para casa decorando um texto. Ele diz, pequei contra o céu e pequei contra ti, meu pai. Sabe, aqui na cidade de Valladolid, a gente conhece tantas pessoas, tantos brasileiros, tantos espanhóis, colombianos, venezuelanos, eu digo brasileiros que é a nossa comunidade, tantos brasileiros que vêm para cá em busca de um sonho, deixaram sua casa, sua terra, sua pátria e acabaram comendo as comidas dos porcos. E hoje tem vergonha de voltar para casa porque eles olham e dizem, olha pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Mas ele vem decorando esse texto no caminho, eu vou chegar lá e vou dizer isso. Como se as nossas orações pudessem surpreender Jesus. A não ser aquele centurião que disse, uma palavra tua basta. Não precisa ir lá. Uma palavra tua basta, Jesus. E ela vai ser curada, meu servo vai ser curado. Então ele vem com esse texto decorado no caminho. E o que ele faz? Ele chega naquele lugar. E a Bíblia fala ainda, e isso é uma expressão de amor. Essa colocação de Jesus é uma expressão de amor. Ele diz que o Pai está encontrando ele, está esperando ele, de pé esperando ele. Ele não está dentro de casa, não foi um servo lá avisar, olha, teu filho está voltando. Não. A Bíblia diz que ele ficou de pé, esperando até o dia em que aquele jovem ia voltar. E quando o jovem estava chegando, ele foi desarmado por um amor. Por que foi desarmado por amor? Porque antes que ele falasse tudo aquilo que ele tinha decorado, o pai dele surpreendeu ele. E ainda chamou os servos e disse, olha, prepare um banquete, tragam roupas limpas, tragam um anel, coloquem no dedo dele, porque aquele meu filho que estava morto, ele está vivo, ele voltou. Então, o quanto Jesus está esperando uma decisão nossa para voltar para Ele. O quanto as pessoas muitas vezes não conseguem compreender o quanto nós nos afastamos de Jesus. Eu digo para todos que eu falo, o meu primeiro ano aqui na Espanha foi um ano muito triste. Para mim foi muito triste, porque era um ano de muita luta, conhecer a língua espanhola, conhecer o idioma, pessoas que eu trabalhei difíceis. Mas essa volta, no primeiro dia, nas primeiras sextas, eu já estava ministrando, que já estava falando de Jesus, já estava transbordando meu coração de tudo aquilo que eu tinha recebido ali no Brasil. E então, eu fico hoje como se pudesse estar no lugar daquele pai, querendo abraçar os filhos que estão longe, mas que estão voltando, eu sinto que estão voltando. Pessoas que estão afastadas
do caminho do Senhor Jesus e por estar na Espanha, por ter cruzado um oceano, acham que aqui Jesus não vai encontrar elas. Eu tenho certeza que aqui em Valladolid Jesus está encontrando muitas pessoas, muitas e muitas vidas. Então que hoje a gente possa ter no nosso coração essa palavra, que ela fique gravada, que não importa o quanto nos afastarmos de Jesus, Ele está bem pertinho de nós, nos esperando, nos aguardando. E se a gente cruzar o oceano, Ele vem para cá para nos esperar, abrir os braços e nos esperar. Não sei aonde essa live vai ficar gravada, né? Depois, eu tenho certeza que pessoas vão ser alcançadas por esse momento, essa comunhão que nós estamos tendo aqui na Espanha. Pessoas vão ser alcançadas por essas palavras. E deixe no comentário, então, um pedido de oração, de onde você está assistindo essa live. Ore por nós, por esse pequeno grupo aqui. São pessoas com muita fome de Jesus. Todos nós temos muita fome de Jesus. E por isso que hoje está aí na beira do seu 0 grau, 2 graus. E a gente está aqui teimoso, dizendo: Jesus, eu quero comer da tua mesa. Eu quero comer do teu banquete. Eu quero beber desse vinho. E a gente estava comentando semana passada que quando a lamparina começa a esvaziar de um, a gente abre a tampa do outro. Ó, vem cá, vira um pouquinho aqui. E não precisa ter medo. Jesus vai encher a tua lamparina aí. Então, que a gente aqui da Espanha possa também acender as lamparinas de pessoas ao redor do mundo que possam estar conectados aí junto com a gente, e que você também possa orar por nós, para que essa chama aqui na Europa, agora que esse frio seja só um clima, nunca seja o nosso coração frio, que a gente possa estar sempre queimando por Jesus. Eu passei uma época que eu dizia: Jesus, de onde eu vou buscar óleo? Eu não tenho mais. E eu fui no Brasil, voltei, e eu não só encontrei óleo, não trouxe óleo, mas como eu encontrei pessoas aqui queimando por Jesus também. Então isso aí fica muito mais fácil para a gente não começar de novo, mas continuar aquilo que a gente não parou, mas que a gente só estava em uma estação. A estação hoje aqui é outono, logo vem o inverno. A gente olha para as flores, as árvores, a gente vê elas amareladas. Ela tem a elegância, ela tem o charme da Europa de estar caindo as flores, as folhas amareladas, mas a gente tem o mesmo preço para pagar para estar olhando aquelas flores amareladas. O frio é demais lá fora. Então a gente possa perceber as estações em cada um de nós. Às vezes a gente está dando um sorriso amarelado, está perdendo folhas, porque é o nosso momento de ficar sem folhas, de não estar tão bonito. As árvores aqui, quando a Jana esteve aqui, a Campo Grande não tinha flores, não tinha folhas, eram muito feias. E eu mostrava uma foto para ela e dizia assim: Janaína, olha como era isso daqui. Era um lugar de refresco, de refrigério, era um lugar onde a gente podia vir sentar quando estava muito calor, que essas árvores estavam tão encopadas que elas refrigeravam as pessoas, poderiam ir para ali. E muitas vezes a gente é assim. Tem estações que a gente sempre vai ter muitas pessoas ao nosso redor, pessoas comendo o que a gente fala, pessoas ouvindo o que a gente fala, pessoas que vão dizer assim: como é bom estar perto de ti. Tem momentos que parece que ninguém chega perto da gente e olham a gente assim: ah, mas tá muito feio, não vale a pena. Só que esse é um momento, não entendo de agricultura, mas eu acho que é o momento da gente ajudar um outro, dizer assim: olha, eu vou adubar esse teu pezinho pra te não morrer desse inverno, eu vou adubar pra te... Quando tu voltar, tu vai voltar mais forte, depender de mim, sabe? Que a gente possa dar mão um pro outro aqui e dizer assim: olha, se a tua estação for de perder folha, tudo bem, mas eu vou estar aqui. Porque quando tu voltar, todo o trabalho que eu investi em ti, meu irmão, eu quero sentar debaixo dessa árvore e poder me refrigerar também. Então, quero orar agora junto com vocês e agradecer a Deus por esse tempo. Agradecer, comenta aí se não tem áudio na live, porque eu não sei como é que funciona, isso aqui a gente está usando a primeira vez fazer live. E que você possa comentar um pedido de oração, ou se você está sendo tocado pelo amor de Deus, se você vai assistir essa live depois, vai ficar gravado, você possa ser tocado pelo amor do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela estação que vivemos espiritualmente aqui, que é diferente da estação da rua. Nós estamos vivendo uma primavera, sentimos o cheiro das flores, o renovo, Senhor, o bálsamo do Teu Espírito Santo sobre nós. Não fosse isso, Senhor Jesus, não estaríamos aqui. Se não fosse isso, Senhor Jesus, não sairíamos da nossa casa para sair para um lugar, para ter um encontro com pessoas. Não, é porque Tu tinha marcado esse encontro aqui nesse lugar. E é por isso que estamos aqui. Por isso, Senhor Jesus, que clamamos a Ti, na certeza que Tu ouves a nossa oração. E por mais, Senhor, que possamos ter feito como esse jovem, esse filho pródigo que saiu da presença do Pai, por mais que pudéssemos estar longe, sabemos que hoje, se nós abrirmos os nossos braços, Tu vai nos abraçar com o Teu amor de Pai,
amor incondicional. Nenhum outra pessoa, o marido, um filho pode abraçar como tu nos abraças. Só tu tens o amor incondicional. O amor que se entregou naquela cruz por nós, sabendo quem nós éramos, porque tu sabia quem eu sou, tu sabe quem cada um dos meus irmãos é. E ainda assim, tu nos encontrou e tu nos amou. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, dá-nos um final de semana abençoado, que os próximos dias possam ser de bênção e de vitória. Pessoas que precisam ser tocadas, que estão aí assistindo a live de qualquer outro lugar, que seja aqui na Espanha ou outro país, que possa ser tocada pelo teu amor agora, Senhor. Se ela tem orado por uma resposta, que essa live possa ter sido a resposta para a vida dela. A nossa oração, comunidade aqui, porque tu diz na tua palavra, onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu vai estar. Então eu tenho certeza que a nossa oração em concordância está curando câncer nesse momento, está curando depressão nesse momento, está curando vidas nesse momento, porque nós concordamos com a oração dessas pessoas, nós cremos no Senhor, nós sabemos em quem nós temos crido, que és um Deus poderoso, que sob teu nome, Senhor, tudo pode, tudo podemos, Senhor. Então eu te agradeço. Continua, Senhor, nesse ambiente. Acompanha cada um de nós, vai para nossas casas, que possa nos abençoar com uma boa noite de sono. Pessoas que vão assistir possam ser curadas, que possamos ler ali testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelo teu amor, que vão voltar para ti nessa live, não tem importância, vão dizer, estou voltando para ti, Jesus, e que vão procurar depois uma igreja para congregar, mas que vão dizer, eu estou voltando para casa, o Pai me encontrou nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou encerrar a live, nós vamos cantar mais uns 2 louvores aqui, porque senão eu não sei tocar, pessoal. Eu só toco quero que valorize ali. Bom, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo.